Maná Diário, com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, eu quero pedir perdão por ter ficado 2 dias sem postar nada no nosso canal no YouTube a respeito do Maná Diário. Eu deveria ter pelo menos feito um vídeo curtinho e deixado lá como informativo. Eu estava de viagem de Cuiabá para Belo Horizonte, estou em uma cidade metropolitana de Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves. Estamos de férias, glória a Deus pelas férias. As tão sonhadas férias chegaram e merecidas. Deus sabe o quanto nós temos empenhado e trabalhado no reino de Deus. A gente já estava precisando sair com a família e o Senhor nos proporcionou essa oportunidade. E eu não gravei nada, viajei 23 horas ininterruptas dirigindo, paramos apenas para almoçar, para ir ao banheiro, mas descanso nós praticamente não tivemos. De ontem para hoje dormi bastante, glória a Deus por isso. Já há bastante tempo que não fazia isso, louvado seja o nome do Senhor, mas estou aqui hoje para continuar com a nossa série de mensagens sobre inteligência emocional. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos falar nesse dia. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas certo estou que Deus falará no teu espírito. E o texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 60, que está escrito assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus falou de maneira veemente sobre ele ser o pão vivo que desceu do céu. E ele disse que a sua carne era a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida, mostrando a ideia da nova aliança, mostrando exatamente qual seria o seu propósito. Mas para os judeus e para muitos dos seus discípulos era uma ideia absurda, era uma ideia completamente herética. E nós percebemos no versículo 60, por exemplo, que os discípulos, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Mas Jesus conhecia o coração deles. Isso acontece hoje, pastor? É claro que acontece. O Senhor traz para nós palavras muitas vezes fortes, palavras que mexem com as nossas estruturas e começamos a então julgar dizendo: Deus não age assim, ou Deus não age daquele outro jeito. Querido, Deus age do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus.
Deus não vai andar segundo a sua cabeça, segundo os seus padrões humanos. Deus vai fazer as coisas do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus e pronto, acabou. Se você concorda, é assim. Se você não concorda, continuará sendo assim, porque Ele é Deus. E Ele, sabendo que no meio dos seus discípulos haviam aqueles que estavam murmurando, que não concordavam, que achavam absurdo demais o que Jesus estava falando, Jesus disse para eles: eu quero ver é quando vocês verem o Filho de Deus, o Filho do Homem, subindo para o lugar de onde Ele veio. Ah, querido, eles piraram naquela hora, porque agora Ele estava dizendo que ia voltar para o céu. Pensa só, o plano de salvação, a nova aliança, o Novo Testamento foi anunciado no capítulo 6 do Evangelho de João. Mas haviam discípulos seus que não concordaram, que não agradaram nem um pouco. E Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. Por quê? Porque tem gente que não anda no Espírito. Tem muitas pessoas que até são discípulos de Jesus, mas andam movidos pela carne. A carne para nada presta, é o Espírito que vivifica. E Jesus disse: as palavras que eu vos tenho anunciado são Espírito e são vida. E o Senhor deixa claro: contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem havia de trair. Jesus sabe quem é que serve a Ele de verdade. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe muito bem se você tem se entregado de uma maneira verdadeira no altar dele, ou se você tem fechado o seu coração, ouvindo as coisas e somente vivendo uma vida de dúvida, de interpretações erradas. Ele conhece todas as coisas. Diz a palavra do Senhor no versículo 60, à vista disso, muitos discípulos o abandonaram. Presta atenção. Eu sei que na caminhada com Cristo, principalmente na época que estamos vivendo, muitas pessoas abandonarão o caminho. Sabe por quê? Porque nunca conheceram Jesus. Na verdade, foram levados por um movimento, pela amizade, por um grupo de pessoas, mas não por conhecer Jesus, mas não por ter uma vida de intimidade com Jesus. É por isso que abandonam o caminho do Senhor. Só que Jesus não é sentimentalista. Jesus é diferente do pastor Fagner, é diferente de vários pastores que talvez até estão nos assistindo nesse dia. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo. Mas, se fosse comigo ou com algum pastor, primeiramente a gente ficaria louco, pensaria: meu Deus do céu, por quê? Ele tinha 70 discípulos e desses 70 sobraram apenas 12. Só que Jesus, ao ver aquele abandono dos seus discípulos, diz a palavra do Senhor no versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Jesus disse: vocês também querem ir embora? Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. Meu Deus! Nós estamos falando de inteligência emocional e falando sobre Pedro. E é aqui que Pedro entra. Pedro traz uma palavra bombástica. Pedro diz o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ele não disse para onde iremos. Ele não disse para qual congregação nós vamos. Ele não disse: será que nós vamos seguir agora lá na congregação dos saduceus, dos fariseus? Nós vamos para onde agora? Não, ele não disse. Ele não estava com crise de localidade, como a mulher samaritana. Ah, nossos pais diziam que é nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Não, ele não estava com essa crise. Não, muito pelo contrário. Ele tinha encontrado a verdadeira fonte da vida. Ele disse: para quem iremos nós? Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Meu Deus, isso é muita convicção naquilo que crê. Glória a Deus. Ele havia abandonado tudo para servir a Jesus e agora ele se entrega de maneira mais veemente, porque ao ver os outros indo embora, ao ver as outras pessoas saindo, ele não se abala. Meus amados irmãos, muitas pessoas têm um comportamento de rebanho. Como é esse comportamento, pastor? Já viu o gado quando ele vai na cocheira? Vai um gado, vai um animal na cocheira e de repente vem todos os outros atrás, vão seguindo. As pessoas têm forte indicação para seguir a multidão, seja para o bem, seja para o mal, mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos agir pela direção que Deus traz para nós, pelo Espírito de Deus. E Pedro mostra
inteiramente ali a sua identidade, a sua personalidade definida, dizendo: só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não é porque 58 pessoas foram embora que nós vamos também, não. Nós fazemos parte dos 12. E eu sou um daqueles que encontrei quem eu estava procurando, por isso eu não vou sair da presença do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! E Jesus não fica de maneira nenhuma perplexo com aquilo, ele não fica maravilhado com aquilo, muito pelo contrário, ele diz assim: mas eu não escolhi vocês em número de 12, um de vocês é o diabo. Meu Deus, 58 tinham ido embora, ficaram 12, dos 12 ele aponta e diz: um de vocês vai me trair, um de vocês é o diabo. E muitas vezes acontece isso, tem pessoas que vão até permanecer, mas elas permanecerão para trazer destruição e traição na obra de Deus. Mas certo é que o Senhor é dono da obra, o Senhor é dono da igreja, o Senhor é dono das nossas vidas. E nós precisamos aprender aqui com o posicionamento de Pedro, de saber e ter a convicção de que o Senhor nos chamou para uma excelente obra. E eu quero orar com você, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e que você pense nisso. Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna e nós não vamos arredar o pé, porque nós encontramos, o Senhor nos achou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a nova vida. Eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida nessa hora, por cada pessoa que está conectada nesse vídeo, que está acompanhando essa palavra, esse maná diário de hoje. Senhor, traga força nesse coração. Senhor, que essa pessoa não tenha atitudes de gado, de rebanho, pessoas que são levadas pela multidão. Não. Senhor, que essa pessoa tenha uma identidade definida, que essa pessoa venha ter transparência na sua vida com o Senhor, convicção e personalidade, para que não venham arredar o pé, mas que possam permanecer firmados na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta, meu Deus, para tirá-los do caminho do Senhor, eu estou rejeitando, eu estou repreendendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo nessa hora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça, assine a nossa página. Nós estamos na luta para conseguirmos os primeiros 1000 inscritos. Nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Curta, comente. Quanto mais você interagir, mais visibilidade esse vídeo terá e mais pessoas nós alcançaremos através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.